Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação ILTV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo casos para vocês solucionados, sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. É o caso de Nora Jackson. Nasceu em Memphis, no Tennessee, filha de Nazmi Hassanieh e Jennifer Jackson. Depois que o casal se divorciou, a Jennifer ficou com a custódia total da Nora. Em 26 de janeiro de 2004, o pai da Nora perdeu a vida com uma bala na cabeça quando alguém entrou no posto de gasolina que ele era dono em Memphis. A Jennifer trabalhava como corretora de seguros. E a filha e elas tinham um relacionamento turbulento, porque a Nora era usuária de substâncias ilícitas e, com isso, tinha total descaso para estudar, para a higiene pessoal. Sua mãe era tolerante com ela e a própria Nora diz que tirou vantagem da mãe dela. A Nora só pensava em baladas e ela tinha passado por 5 escolas quando estava fazendo o colegial, tinha sido expulsa de todas. Então, ela passou a ter aulas em casa. É uma prática até comum nos Estados Unidos, mas ela era bem mimada. Os amigos da Nora disseram: se você pensar em festas, logo, imediatamente ser associado a Nora, porque ela vivia nas baladas, não perdia uma festa, voltava para casa de madrugada. No dia 4 de junho de 2005, tudo mudou na vida da Nora e de sua mãe. A Nora contou à polícia que ela foi ao festival italiano e naquela noite ela acabou indo em 2 outras festas. No dia 5 de junho, quase 1h da manhã, a Nora foi ao posto de gasolina comprar cigarro e depois ligou para a mãe por volta das 3h30 da manhã. As câmeras de uma grande rede de farmácia nos Estados Unidos, o Walgreens, mostraram a Nora comprando coisas para primeiros socorros, pois ela tinha um machucado na mão. E em seguida, ela acabou indo para casa. E segundo ela, ao chegar em casa às 5h da manhã, viu que o vidro na área da porta da frente estava quebrado. Ela disse que não ficou imediatamente alarmada com isso, porque sua mãe tinha já quebrado esse vidro anteriormente, quando ela se trancou fora da casa. Então ela entrou e viu que a porta do quarto da mãe estava aberta, e eis que ela viu sua mãe sem vida. Foi determinado que ela recebeu 50 ferimentos com objeto cortante, e ela havia perdido seu pai 1 ano e meio antes. A polícia começou a suspeitar da Nora imediatamente. Eles acharam o comportamento dela estranho. Quando ela ligou para a polícia, a operadora perguntou pelo telefone se a mãe tinha sido alvejada com alguma bala, e ela respondeu que não. Como ela sabia disso? A mãe estava lá no meio daquela bagunça. Como ela foi capaz de dizer o que foi usado para tirar a vida da mãe, já que ela não tinha visto o objeto cortante ali no quarto? O departamento do xerife entrevistou a Nora várias vezes e finalmente tomaram a decisão de prendê-la e acusá-la de ter tirado a vida da sua mãe. Em 29 de setembro de 2005, começou o julgamento dela. E em 9 de fevereiro de 2009, uma advogada resolveu defender a Nora sem cobrar honorários advocatícios, porque ela disse que se sentiu mal vendo que ela era uma órfã. Então, a família da sua mãe pensa que ela tirou a vida da mãe, e eles pararam de ter qualquer relacionamento com ela, e a família do pai também fez o mesmo. Os amigos da Nora, todos, foram lá e testemunharam que ela usava tudo que é tipo de substâncias ilícitas. Porém, isso não significa que ela tirou a vida da mãe, não é mesmo? Porém, no dia do julgamento, uma de suas amigas, Herbie McDonald, testemunhou contra ela, dizendo que a Nora odiava sua mãe, e isso soou muito mal aos olhos do júri. Então, um rapaz chamado Andrew Hammock, que era amigo dela e tinha um casinho com ela, né? Amigo com benefícios. E eles haviam trocado mensagens de texto com a Nora entre 1 e 5 da manhã. Ele disse que a Nora disse para ele ir à casa dela às 5 da manhã e que ela estaria lá fora esperando por ele e que ele deveria encontrá-la lá. Mas ele acabou não indo. Ele disse: lembro-me de quando acordei na manhã seguinte, 5 de julho, recebi uma mensagem de texto dizendo: preciso falar com você, ou algo assim. Obviamente, durante o julgamento, eles analisaram muito o relacionamento da Nora com a sua mãe e também esta mensagem, que, segundo esse rapaz, a colocava lá na madrugada na casa da mãe dela.
Então, a polícia descobriu que a Jennifer estava falando que iria colocar a filha em um colégio interno. E ela tinha tirado todos os privilégios que a Nora tinha. E a promotora disse que esse era o motivo porque a Nora tirou a vida da sua mãe. Ela disse que as duas estavam sempre com problemas. Mas a Nora disse, sim, nós tínhamos problemas, mas eu tinha respeito por ela. O tio da Nora, Eric Sherwood, diz que ele perguntou a Nora se ela sabia de alguma coisa, ou se ela tinha alguma ideia de o que poderia ter acontecido com a mãe dela. Então ela meio que dispensou e disse para ele que não tinha interesse em falar sobre isso. E ele também afirmou ter ouvido a Nora pressionando a mãe sobre suas informações financeiras, sobre a apólice do seguro de vida. E as duas tias da Nora também testemunharam contra ela e disseram que o principal motivo é que ela nunca foi capaz de dizer ou provar aonde ele estava quando o crime aconteceu. Pois seu último telefonema para a mãe foi às 3h30 da manhã. Aonde exatamente a Nora estava durante aquele tempo? Ela não estava na casa. Aonde ela estaria? E o vidro quebrado, ela com machucado na mão, comprando coisas de primeiros socorros na farmácia. Então eles acreditam que ela acabou machucando a mão, quebrando o vidro, para parecer que alguém entrou, né? Então disseram que essa é uma das evidências mais contundentes. Vários amigos testemunharam dizendo que para cada um deles ela contou uma história diferente. Para um, ela disse que machucou a mão na casa dela, perseguindo o gatinho dela pela cozinha e cortou-se em um vidro. Para outra, ela disse que ela queimou cozinhando macarrão. Para a polícia, ela disse que machucou num festival italiano. Para cada pessoa, ela deu uma versão diferente. Mas não há nenhum DNA dela na cena do crime. Não havia impressões digitais ou qualquer DNA em seu corpo. Porém, a polícia encontrou o DNA de 2 mulheres desconhecidas. E a polícia verificou o banco de dados e não achou ninguém que tenha passagem pela polícia com aqueles DNA. Mas a Jennifer, quando sem vida, ela tinha na mão tufos de cabelo loiro. Mas a Nora tem cabelo castanho. Mas, pasmem, os forenses decidiram não testar este cabelo. Nunca fizeram o teste. Foi feita uma perícia para detectar se tinha sangue no chuveiro ou na pia da casa. E não tinha. Porque ela estava limpa quando a polícia chegou. Se foi ela que fez aquilo com a Jennifer, ela teria tomado banho, lavado as mãos. Mas quando colocaram os produtos lá, o luminol, não tinha nada. Então, não poderia ter sido ela. Ficou provado que alguém da casa da Nora telefonou para o Andrew por volta da 1h09. Mas ele não atendeu. E depois mostra outro telefonema da Nora para o Andrew, usando o telefone celular dela. A mãe dela, eu penso assim, não seria talvez a mãe que estaria ligando para ela, porque a polícia estava dizendo que se naquela hora ela ligou, a 1h da manhã, então ela estava dentro da casa. Mas eu penso também, como a mãe conhecia o Andrew, não deixou mensagem nem nada, só parece que telefonou. Talvez era a mãe dela procurando por ela, sabia que ela tinha um casinho com ele, deve ter tentado encontrar a filha. Há essa possibilidade, né? Porque a polícia fala, não, ela disse que chegou às 5 da manhã, mas o telefone 1h da manhã, coloca dentro de casa. Mas quem garante que foi ela que fez esse telefonema? Não poderia ter sido a mãe dela? Poderia. Em 27 de março de 2009, o júri sentenciou a Nora a 20 anos e 9 meses de prisão por tirar a vida de sua mãe, que é uma pena baixa, que eu nunca vi uma coisa dessa. Os Estados Unidos geralmente é dado prisão perpétua, sem chance de liberdade, por tirar a vida da mãe, embora não houvesse absolutamente nenhuma prova forense de que ela o fez ou de que ela estava lá. Quando ela foi para a prisão, a equipe de defesa dela nunca parou de lutar por ela. Eles realmente sentiram que a Nora não tinha ninguém ao lado dela. Em 22 de agosto de 2014, a Suprema Corte do Tennessee anulou a condenação da Nora Jackson, dizendo que a promotoria violou seus direitos, porque nas declarações do promotor, porque o promotor disse no dia do julgamento, Nora, nos fale aonde você estava às 5 da manhã. É tudo o que pedimos. Diga aonde você estava. A Nora não foi capaz de responder a isso, e isso a fez parecer culpada.
Porém, aquelas palavras do promotor, diga onde você estava, nós só queremos saber isso. Isso é uma violação do direito constitucional nos Estados Unidos da Nora de não testemunhar contra si própria. A Suprema Corte do Tennessee também diz que a acusação reteve provas que potencialmente poderiam inocentá-la, pois aquele amigo casinho dela, né, o Andrew, ele disse que a Nora ligou para ele e disse: estou na frente da casa da minha mãe, vem aqui. Porém, foi estabelecido que isso era falso. Ele escreveu uma nota à promotoria dizendo que ele estava alto com tudo que ele usou de substâncias ilícitas e ele nem sabe por que ele falou isso. A promotoria tinha conhecimento dessa nota e não apresentou essa nota aos advogados da defesa. Aqui o promotor não pode simplesmente aparecer com uma prova no dia do julgamento. Provas precisam ser apresentadas ao advogado de defesa e vice-versa. Talvez muitos jurados a condenaram exatamente pelo que ele falou. Ela estava na casa dela naquele horário. Porém, o Andrew havia mentido. E segundo ele, era 1h30 da manhã, né? Quando ela pediu que ele estivesse na casa dela. Então, 1h30 da manhã ela estaria lá. Eles entenderam que ele mentiu, mas a nota mostra, então, tudo isso acabou fazendo que fosse anulado o julgamento dela. A promotoria tentou obter um novo julgamento para Nora. No entanto, as testemunhas do lado da acusação não queriam mais passar por todo o julgamento novamente. Que você pode se negar a ir quando você é chamado, sendo obrigado a aparecer. Então, a promotoria e o advogado da Nora fizeram um acordo judicial. E a Nora assinou algo aqui nos Estados Unidos chamado Alford. É um apelo, né? Apelo Alford. Esse tipo de acordo basicamente permite que você admite que a acusação tem evidências suficientes para determinar que você é culpada. Mas você também tem mantido a sua inocência ao mesmo tempo. E para isso, um acordo, para mim, é um acordo sem pé, sem cabeça. Você diz que a promotoria tem provas para colocar você na prisão, mas você tem evidências que provam que você é inocente. Por que isso? Para que ela não entrasse depois pedindo indenização por ter passado 10 anos na prisão, ou mais do que isso até. A Nora disse que ela decidiu aceitar isso porque os advogados disseram para ela que aquilo era a melhor coisa e que ela seria libertada imediatamente. E ela já estava lá 11 anos, não 10, falei 10, são 11 anos na prisão. E ela disse que ela queria cair fora de lá. E ela aceitou. Portanto, ela achou que ia sair na prisão naquele dia, mas houve um problema, umas tecnicalidades que não deixou que ela saísse naquele dia. E ela acabou ainda ficando mais 15 meses na prisão. Em 7 de agosto de 2016, ela foi libertada da prisão, às 8h30 daquele dia. Uma amiga da família a estava esperando de lado de fora da prisão. Ela poderia ter continuado a briga dela para provar a inocência e não aceitar esse acordo. Portanto, ainda faltavam 10 anos para ela cumprir a prisão. Imagina que se ela falasse: não, eu quero provar que eu sou inocente, eu quero ir para julgamento. Imagino que dissesse culpada. Ela ia ter que ainda cumprir mais 10 anos, porque ela já ia passar 10. Ia ter que mais 10. E na época, ela bem jovenzinha, pensou: vou cair fora daqui, vou aceitar. Ela acabou estabelecendo um acordo com as irmãs da sua mãe por uma parte da propriedade que era da mãe dela, avaliado equivalente a 6 milhões de reais. Ela disse que ainda pensa em sua mãe diariamente, sente falta dela o tempo todo. Muita gente acha que a Nora foi condenada pelo caráter dela, pois os amigos e familiares disseram que ela era mimada, sempre com problemas com a mãe, chegando em casa de madrugada, bebendo todas, usando substâncias ilícitas. E eu acho que isso detonou o caráter dela lá. E obviamente os jurados não podem condenar uma pessoa pelo caráter da pessoa, mas sim porque existem provas que determinam que ela é a autora daquele crime. Então temos 2 provas circunstanciais contra ela. A mão cortada, e ela comprando lá primeiros socorros para a mão. O telefonema da linha residencial dentro de casa para o Andrew à 00:30. Como falei antes, poderia ser a mãe dela tentando.
o que acontece? A família dela, do lado materno e paterno, acham que ela cometeu o crime. Porém, o DNA não a coloca em parte alguma da casa, mas sim o DNA de 2 mulheres. Aí tem uma teoria que ela deve ter ido com amigas na casa que fizeram isso. E ela não denunciou as amigas, e as amigas também não falaram nada, né? Pode ser? Pode. Eu estou querendo dizer com isso que eu estou inclinada a pensar que ela poderia ser a autora do crime. Portanto, se eu fosse jurada, eu teria que dar meu voto para absolvê-la. Já disse isso aqui várias vezes. O voto de um jurado não pode ser, eu acho que foi ela. Tem que ser, eu tenho 100% de convicção que foi ela. E eu não tenho essa convicção. Eu não tenho. E a polícia falhou não fazendo o DNA também do tufo lá de cabelo. E eu aprendi na faculdade uma coisa com um professor meu que era juiz, que ele sempre dizia: melhor um criminoso solto do que um inocente na prisão. E então, pela minha dúvida, tem coisas que inclinam, mostram que é a Nora, mas tem coisas que não. Então, eu particularmente a absolveria, porque eu não tenho certeza, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu com a mãe da Nora? Vocês acreditam que ela tirou a vida dela? Que ela teve ajuda de amigas? Ou você acha que ela não tem absolutamente nada a ver com isso? Esse é o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. E não esqueçam de deixar o seu like aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e me ajuda muito. E inscrever-se no canal e acione o sininho para receber notificações. Eu vejo vocês em breve.